Tá sempre por lá, né? Olha, gente, atualmente 35% aí dos negócios formais aqui no nosso Rio Grande do Norte são comandados pelo público feminino, viu? O dado é de um estudo publicado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, que aponta que até o final de 2022, mais de 10 milhões de empreendimentos no Brasil eram liderados, por elas. Pois é. E para conversar sobre a presença da mulher no empreendedorismo, o Tribuna Livre recebe a partir de agora a Mona Paula Nóbrega. A Mona, gente, ela é administradora, especialista em finanças, mestre em inovação e tecnologia e trabalha há 16 anos lá no SEBRAE. Já foi gestora de projetos de impacto socioambiental e atualmente é gerente da Unidade de Desenvolvimento Rural do SEBRAE RN. Olha só que coisa boa. Foi uma, não é isso? Uma excelentíssima representante para a gente começar a nossa semana aí especial dedicada às mulheres. Mona, seja muito bem-vinda. Acho que é importante a gente trazer ali o tema do empreendedorismo associado às mulheres, que pelo que eu vi aqui, estão, como a gente diz assim, no popular, estão bombando, né? No Verdade, empreendedorismo, né? Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo espaço. E realmente, as mulheres têm se destacado em muitos setores e têm ocupado mais espaços, né? Mas ainda existe um bom caminho a ser percorrido e é por isso que a gente apoia tanto no empreendedorismo feminino. Maravilha. E como é que tá, né, as coisas aí, Edivan Martins? Empreendedorismo feminino, a gente fala em que setores? Então, onde a gente se distribui ali? Olhando... Primeiro, eu quero parabenizar o SEBRAE pelo evento da Zona Norte de Natal. Foi um evento maravilhoso, né? A Feira do Empreendedorismo. Lá, vários dias e senti a presença feminina muito marcante. A presença feminina era muito grande. Nada como você estar em loco, né, Edivan? Era bem maior do que os homens. Né? Eu acho que isso, eu não sei se foi só o meu olhar, porque vocês vão ter depois isso mais apurado, né, pelas inscrições que foram feitas, mas mostra uma ascensão da mulher. A gente fala muito em feminicídio, fala muito na desigualdade entre homens e mulheres, e o empreendedorismo é uma ferramenta importante, é um instrumento importante para uma liberdade maior da mulher, porque a violência contra a mulher, às vezes é muito pela dependência, né? A mulher depende muito do homem, o homem trabalha, que sustenta a casa e tal, e ali ela fica sendo dona de casa. Mas quando ela tem o seu dinheirinho próprio, que cria a sua própria independência, então ela vai, homem, vá-se embora daqui que eu vou cuidar da minha vida e pronto, e acabou. Exatamente. Né? É outra história. Então, você tem assim, dados do crescimento, da associação, da ascensão assim, das mulheres do mercado, em que é que elas atuam mais, né? Hoje, assim, tem algumas atividades que mais preferidas pelas mulheres, né? É verdade. Mas também não significa dizer que não possa estar em outros setores. Com certeza. E é engraçado que você colocou, né? Quando a gente vai para eventos e faz eventos no SEBRAE, realmente as mulheres, elas estão em maioria. Muitos eventos, inclusive na própria Feira do Empreendedor, tinham muitas mulheres participando, muitas empreendedoras. Mas o dado ainda mostra que praticamente 1/3 das empresas abertas são lideradas por mulheres. No Rio Grande do Norte, 35%, um pouquinho acima da média nacional, que é de 34%. Então, elas são muito na informalidade? Elas atuam muito na informalidade também. E quando a gente começa a observar esse dado, das 35% que tem no Rio Grande do Norte, né, de mulheres líderes de negócios, são negócios que empregam menos pessoas, são negócios que passam menos tempo no mercado de trabalho, então são negócios que têm um crescimento menor. Até em virtude da própria jornada tripla, dupla que as mulheres possuem. Sim. Então, a dedicação a esse negócio, ela não é exclusiva, né? Como muitas vezes os homens têm uma dedicação maior. Então, a gente ainda tem uma jornada empreendedora feminina mais solitária, né? Um curto espaço de tempo para se dedicar nesse processo, então elas crescem mais devagar, né? A evolução da maturidade desse negócio. Mas, de fato, elas se dedicam mais aos estudos, né? Elas têm maiores capacitações quando ela começa a se dedicar a esse negócio, mas ainda temos aí esses espaços a serem ocupados, né? Quando a gente começa a olhar no dado a ocupação delas em determinados setores, como você citou aqui, comércio e serviços, elas estão em maioria, né? Praticamente 56% dessas mulheres atuam na área de comércio, um pouco menos em serviços, mas setores como, por exemplo, agropecuária, indústria, construção civil, a gente tem uma participação muito pequena dessas mulheres, 3%, 5%, 10%. Então, de fato, existem os setores que elas têm mais facilidade de acesso, de entrar e dominar o mercado e ali ofertar seu produto e serviço.
e setores que têm menos. Então, cabe a nós também, enquanto instituição de fomento a esse empreendedorismo, Sim. apoiá-las nesse processo, de entrar mais na inovação, mais na tecnologia. Inclusive, esse apoio pode se dar ainda dentro das universidades, ainda dentro da escola, estimulando aquelas meninas a entrarem em determinados setores como esse, né? Mas a gente ainda tem esse perfil muito ainda de moda, beleza, vestuário, Sim. né? E pouco tecnificado, vamos dizer, indústria, como essa parte mais de inovação e tecnologia em si. O que não impede que elas possam acessar esses mercados, muito pelo contrário, A né? alimentação também, eu acho que é uma área... É uma área de muita participação das mulheres, sim. Tanto enquanto colaboradoras dentro desses negócios e na liderança também desses empreendimentos. Mas o que a gente tem, de fato, é que ocupar mais espaços em outros setores para que essa mulher também possa, inclusive, incentivar outras a acessar, né? Então, a questão da representatividade ela é extremamente importante. E como é o trabalho do Sebrae, assim, com as mulheres? O trabalho mais direcionado à orientação, à capacitação? O que é que o Sebrae dispõe para apresentar às mulheres como uma assessoria bacana para que ela tenha mais sucesso no seu empreendimento, né? Temos muitas iniciativas. E olhando ainda para a pesquisa, o que a gente consegue observar, por exemplo, 46% das mulheres que participaram da pesquisa são chefes de domicílio, né? Então, eles têm uma grande responsabilidade com o recurso que entra na sua família e o negócio é quem provém. Então, de certa forma, é aquele empreendedorismo muito por necessidade. Então, existem jornadas diferentes que a gente precisa entender e começar a ofertar realmente capacitações que estejam adequadas a essa realidade, né? Então, por exemplo, a gente fazer eventos que exigem que a mulher tenha uma participação de 6 horas, 8 horas, é inviável, porque ela tem outras entregas para fazer ao longo desse dia, né? Sim. Então, a gente começa a pensar jornadas que possam estar dentro, né, do espaço necessário que elas possam se interessar. Por exemplo, a gente tem algumas capacitações, programas de aceleração exclusivos para mulheres, né, chamado efeito furacão, porque a gente trabalha toda a parte de competências técnicas, mas também entende que essa mulher precisa desenvolver essas competências cognitivas, aquelas famosas soft skills, né? Então, gestão de tempo, mentalidade, né, inteligência emocional, tudo isso é necessário em virtude desse volume de coisas a fazer. Então, assim, não dá para a gente pensar em evoluir essa mulher, acelerar esse negócio e não preparar essa mulher enquanto pessoa, enquanto, né, empreendedora, para ocupar realmente todas as esferas dessa atividade dela. Então, a gente pensa também nesses programas que trabalhem a parte mais cognitiva, de inteligência emocional, produtividade e tempo, e também a parte técnica, preparando para essa pessoa para, de fato, assumir essas responsabilidades e se dedicar um pouco mais ao negócio. Sim. Essa questão técnica, Mona, que você fala, seria justamente ali um dos principais impasses para as mulheres se tornarem ali empreendedoras? Não diria que seria apenas isso, na realidade. Até porque elas têm mais tempo de estudo, de acordo com a pesquisa, do que os próprios homens, para se dedicar. É realmente estar alinhado. Por exemplo, você viu que cresceu muito também, a gente não citou isso nesse estudo do Sebrae recente, mas muitas mulheres abrem negócios após se tornarem mães. Trabalhando Sim. home office, né, vinculando aquela atividade que ela está ofertando à sua vida materna também. Então, assim, eu não diria que seja competência técnica, mas mais a questão de organização, prioridade, para melhorar essa produtividade e fazer com que ela se dedique ao negócio, né? E é por isso que a gente trabalha essas outras competências dentro das iniciativas. E um dado que realmente a pesquisa traz, que é interessante até a gente discutir um pouco aqui, é que a maior parte delas, quase 70% daqueles 35% do Sim. Rio Grande do Norte, fatura só até um salário mínimo dentro desse negócio. Então, você vê que o poder de geração de riqueza dentro das empresas lideradas por mulheres ainda é menor do que a dos homens, né? Mas muito em virtude disso, de você estar restrita também à sua atuação. As jornadas da mulher. As jornadas, né? Mas, obviamente, que a gente tem vários cases de sucesso de empreendedoras. E aí o sucesso vem principalmente quando ela consegue focar na gestão desse negócio e inserir mais outras mulheres, ou até outros colaboradores nesse processo para que essa empresa possa crescer e ela fique num processo mais de liderança e de gestão e não só de um operacional. Sim. Né? Então, a gente também trabalha dentro dos programas do Sebrae focando isso, quando é que a gente fortalece a gestão para que ela possa, de fato, ampliar a atuação dela, inserindo mais pessoas dentro do trabalho junto com ela e fazer com que aquilo gire um ciclo virtuoso, né? De atividade produtiva, mas de inserir outras pessoas nessas empresas. Até porque a maior parte
ainda é um empreendedorismo solitário, né? Eles trabalham por conta própria, quase 89% delas. Né? Pouco se emprega dentro desses perfis de negócio. Sim, pensa no crescimento, né? Na ampliação da empresa, né? Não só no começar, mas também depois de um tempo ampliar essa empresa. Isso, também, ampliar né, e permanecer na atuação. Isso. Um segmento que vem crescendo e tende a crescer também são, não gosto desse nome não, mas é o nome que se usa, são das facções. Sim, né, no interior do estado, Seridó, Acari, tem a Cidade Moda, né? Acho que é esse o nome, não sei. E acho que até com a transposição das águas de São Francisco, isso vai dar uma ressuscitada, uma avançada muito nesse setor também. O SEBRAE acompanha, porque é uma atividade muito mais feminina, né? A da facção, a da costura e tal, e um campo de trabalho realmente que vem se abrindo muito, até a Guararapes que está se fixando mais aqui e tal. O SEBRAE está de olho nesse Sim, é um projeto estruturante, né? Junto do SEBRAE, a própria Guararapes está envolvido na figura da nossa gerente da unidade de comércio e serviço, que é Verônica. Ela é gestora de moda até então e atua junto com essas mulheres, e realmente as mulheres têm uma participação bem elevada no processo das facções e das costuras, né? Até por questão histórica aí a gente tem, mas se ampliou também um pouco a atuação dos homens nesse processo, porque também é algo mais específico, né? Eles não trabalham a costura completa, vamos dizer assim, de uma peça, então a gente acaba inserindo também homens nesse processo, mas ainda as mulheres têm uma participação maior. E a tendência é que isso seja ampliado, inclusive, né? Em virtude da entrada de parceiros como o SEBRAE, a própria Guararapes e outros, né? O próprio Instituto Riachuelo, que atua também nessa área do algodão, junto conosco no campo. Então, hoje o Rio Grande do Norte tem um projeto de cotinocultura que está sendo resgatado aí, que é a produção de algodão focado nessa área da moda. E nós temos muitas mulheres em campo, né? Então, elas nas pesquisas é um número que aparece ainda pequeno, mas quando você vai para campo, né, olhando aí as produtoras rurais, que têm um papel extremamente importante também, elas fazem parte desse trabalho, né? E elas são extremamente importantes para, inclusive, apoiar aquele produtor rural que não tem muito alinhamento com a gestão, a sucessão familiar, e essa mulher é quem detém esse conhecimento e quem dá o suporte também dentro do campo. Então, assim, a realidade do campo hoje também é muito próspera para as mulheres e elas têm ocupado bastante espaços, tanto nos projetos de moda como de produção de algodão aqui no estado. Então, realmente, temos espaço, necessidade, e essa mulher, enquanto protagonista de suas histórias, geradoras de riqueza, né? E mais, chefes de domicílio, tem uma grande responsabilidade, mas também um grande potencial de entrega e de geração de pequenos negócios aqui no estado. Então, para nós do SEBRAE, é extremamente importante que tenhamos realmente capacitações, programas de aceleração, que visem esse público-alvo. E elas são sedentas, né, de conhecimento, de resultado, de oportunidades. Então, a gente vem realmente fortalecendo e incentivando o empreendedorismo feminino, que se organiza em associações, em clubes de mulheres. A própria CDL tem a chamada Rede Mulher de Valor, que é um grupo de empresários. Então, a gente tem acompanhado esse movimento todo e coloca a nossa instituição à disposição de todos esses grupos aqui. Agora, Mona, a gente trouxe aqui um primeiro dado ali sobre a questão dos negócios formais, né, que é de 35% aqui no nosso Rio Grande do Norte, principalmente direcionado às mulheres, mas assim, a pesquisa ela vai um pouco além disso, né? E qual é o objetivo, assim, né, dessa pesquisa? Trazer esses dados, que tipos de dados, né? E como é que se usa depois que você compilou ali esses dados, de que forma a gente bota eles para a prática ser mais positiva? Pois é, você falou um ponto importante agora, por exemplo, na pesquisa tem um dado que fala que 56% dessas mulheres são negras e pardas. Sim. E quando a gente vai para o mundo empresarial, a gente não encontra essas negras e pardas liderando negócios. Elas não estão nas nossas capacitações, pelo menos não estavam, né, até pouco tempo. Sim. A gente não encontrava elas dentro das câmaras de dirigentes. Então, assim, onde é que estavam essas empreendedoras, que são a maioria negras e pardas no Rio Grande do Norte? E aí, em virtude desse dado, a gente criou, em 2022, o programa Quartzo, que é um programa de aceleração para afroempreendedoras. Um recorte de gênero e de raça para estimular e apoiar esse empreendedorismo negro feminino no estado do Rio Grande do Norte. Na nossa primeira edição, a gente só conseguiu apoiar 18 mulheres.
E eu vou lhe contar que foi um dado difícil de a gente conseguir. Onde estão essas pessoas? Onde é que elas estão fazendo, né? Que não estão junto conosco nesse processo. E no ano passado a gente fez a segunda edição já com 50 mulheres. Olha. 50 afroempreendedoras, mulheres Nossa, que muito mais do fazem que o dobro ali, né? Exatamente. Mulheres que fazem negócios na área de saúde, na área de lazer, na área de consultoria, comércio e serviços também. Então, assim, é preciso estimular e utilizar essas informações que a gente conseguiu na pesquisa para criar programas e iniciativas que realmente se adequem, né, e que estimulem o surgimento. Então, hoje a gente já tem a previsão de fazer uma terceira edição do programa Quartzo, né, para mais de 70 mulheres negras no Rio Grande do Norte. E essas mulheres empreendem, elas estão aí. Elas só não estavam dentro do escopo desse ecossistema empreendedor, né, visível. Mas elas estão todos os dias e elas são 56%. Né? Bastante, né? Bastante, significativo. bem significativo. Existe uma diferença ali entre as mulheres da capital e as mulheres do interior do estado? Se a gente pode dividir dessa forma, assim, as empreendedoras estão mais na capital ou o pessoal ali do interior do estado também se coloca à frente dos empreendimentos? Também empreendem bastante, com certeza. Mas eu diria que aqui na região Natal, Grande Natal e os municípios maiores tem uma densidade maior empresarial. Sim. Né? Mas temos também a participação feminina no interior, né? E muitas delas em setores que não são tão convencionais, como aqui na capital, como a questão da agropecuária, né? A construção civil. Então, assim, mas é mais expressivo nessas grandes metrópoles que nós temos, Natal, Mossoró, né? Nas regiões maiores, mas também temos a participação delas no interior do estado. Sim. Eu queria Pois não, Edivan. Vamos dar um conselho aqui. Sim. Dizer que Menca Eu? quer fazer Ela mora lá nas Rocas, Sim. Quintas, Felipe Camarão, Certo. mas ela sabe fazer aqueles brinquedinhos de festa de criança, né? Ela aprendeu a fazer aquilo e tal e fez para a vizinha, depois a outra vizinha gostou e ela vendeu para a vizinha, tal. Enfim, eu estou dizendo esse brinquedinho, né? Como é que chama? Aqueles enfeites, né? A ornamentação, aquelas lancheirinhas e tal. Mas pode ser, eu sei cozinhar, né? Aí começa a fazer umas quentinhas ali. Eu fiz os docinhos. Docinhos, Fui responsável pelos docinhos da festa. Uma quentinha, você começa ali devagarinho, Sim. nas quintas, de Bom Pastor, no interior do estado e tal, ou faça um artesanato legal, enfim, uma atividade e começo a vender ali informalmente, mas eu quero crescer, quero melhorar. Qual o conselho que você dá para uma pessoa que está iniciando, já está na informalidade, ganha seu dinheirinho, já melhora a renda, mas pode melhorar mais ainda? A gente sempre começa organizando, na informalidade ainda, o ganho dessas pessoas. Então, mostrar para elas realmente elas estão precificando corretamente, porque o que a gente vê muito é um esforço de uma mulher ou qualquer um empreendedor que coloca ali toda a sua energia, faz um produto e um serviço e no final das contas está vendendo por menos do que aquele produto deveria valer. Vai fazer o apurado, né? O apurado não é lucro, né? O apurado não é lucro. Então, assim, eles precisam saber o mínimo qual é a margem de contribuição daquele produto, se eles têm realmente, se estão ganhando dinheiro ou não ganhando. Então, Sim. Na maioria dos casos, eles não estão ganhando dinheiro. Então, existe um esforço muito grande. Então, assim, a primeira coisa é... Vou vender baratinho. Vou vender barato, porque vender logo, o vizinho está vendendo... vender. O vizinho está vendendo aqui nesse preço, eu vou colocar esse preço. Só que, às vezes, ela está investindo muito mais do que aquilo. Então, assim, como é gritante essa questão, a gente começa logo falando, vamos minimamente aqui organizar essa questão financeira, de uma forma muito simples. Sim. Quanto é que você está investindo, quanto é que você está tirando, quanto é que está ficando aí para você colocar no bolso. Porque muitas vezes não fica. Né? Parece besteira, mas é verdade, muitas vezes não fica. E aí depois a gente vai amadurecendo ela ainda também na informalidade, que novos caminhos você pode estar ofertando esse produto, serviço, né? Então a gente tem inclusive o chamado Sebrae na sua empresa, onde muitos dos nossos agentes saem da nossa instituição, porque as coisas acontecem na rua, Sim. E eles vão lá fazer visita em Felipe Camarão, em Mãe Luísa, nas comunidades e em outros bairros, né? Para atender esses clientes. Então, geralmente, um primeiro acesso deles é fora da instituição. E feito esse relacionamento íntimo, a gente chama para dentro do Sebrae. E aí pode inserir ela em vários outros programas, né? E aí a gente vai trabalhar mercado, redes sociais, redes digitais, porque isso é fácil para elas atingirem outros públicos, amadurecendo ela nessa abertura de novos canais de comercialização. Organizar minimamente para que essa empresa possa crescer já organizada, né? Que ela possa surgir de forma mais organizada. E aos poucos a gente vai abrindo novas capacitações, né? Às vezes uma orientação de 1 hora, depois uma mentoria de mais 2 horas, um curso de 4 horas.
E assim a gente vai evoluindo com ela nesse processo de ampliação de negócios, né? Então, hoje a gente tem diversos setores que a gente pode atender empreendedoras de vários segmentos, ramos de atuação, desde moda, agronegócio, indústria, tecnologia, enfim. Então, a gente tem essa facilidade. Tem as agências regionais que também conseguem atender na ponta esses negócios. Então, a gente começa com poucas soluções, viu, Edivan? E depois a gente vai ampliando aí o escopo dessas soluções e fazendo com que essa mulher ela possa ser atendida de uma forma mais adequada. Mas, Amanhã assim, ela quer fazer um empréstimozinho no Banco do Nordeste, você já saber ajudamos a sua no capacidade, né, de até quanto e tal. Isso. Essa orientação E até essas importante. aproximações com os outros agentes. Aproximamos dos agentes financeiros, com os parceiros que são do Sebrae também. Aproximamos com agentes para acessar novos mercados, né? Então, a gente faz rodadas de aproximação, rodadas de crédito. Então, tudo isso a gente pode trabalhar com essa empreendedora. Maravilha. O que não pode é deixar a ideia guardada na gaveta, né, Mona? Tem que botar em prática. E para você botar em prática, você pode, claro, obviamente, montar em prática com auxílio aqui do Sebrae, para que você comece tudo bonitinho, bem direitinho. Quando você vê, ó, o negócio já está dando lucro. É verdade. E o crescimento é grande. Então, o que não pode é deixar de fazer aí acontecer, né? Porque você pode, você deve, né? Como mulher, como empreendedora, com certeza vai dar muitos saltos aí, né? Não tenho dúvida disso. Mona, quero te agradecer por todas as informações, por todo o detalhamento. Muito obrigada pela sua presença aqui como mulher, como empreendedora também, que tenho certeza que você é, né? E a gente começar essa semana aqui dedicada às mulheres do nosso Rio Grande do Norte, trazendo a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, e o meu recado para todas as mulheres é que não desistam, né? Isso. Não desistam do seu sonho profissional, do seu sonho de empreender, muito menos das suas vidas pessoais. Eu acho que a junção disso tudo e o equilíbrio entre elas é que faz o sucesso na jornada dessas mulheres empreendedoras. Então, contem conosco, o Sebrae está à disposição de todas elas. Maravilha. Mona Paula Nóbrega, a Mona, que é gerente da Unidade de Desenvolvimento Rural do Sebrae RN, participando aqui do nosso programa, e incentivando você que está aí do outro lado, só pensando assim, ai meu Deus, será que eu invisto ou não? Tem que ir atrás, né? Tem que correr atrás, né, Edivan Martins? Verdade. Olha, 11 horas e 29 minutos, a gente vai para o nosso intervalo comercial, volta já já.